Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro, e hoje vamos falar a respeito da criptomoeda Monero. Vale a pena? Não vale? O que é? Como funciona? E lembrando que caso seja algo do seu interesse, conhecer opções de moedas para decidir se você vai investir ou não, o segundo link que estará na descrição será referente a uma playlist completa que eu trago a análise de diversas criptomoedas para te ajudar a escolher o seu portfólio, a sua carteira de hold. Então vamos nessa! Monero foi lançado em 2014 com um objetivo bem simples e claro: permitir que transações ocorram com privacidade e anonimato. Embora seja comum pensar que o Bitcoin pode ocultar a identidade de uma pessoa, geralmente é fácil rastrear os pagamentos até sua fonte original, isso porque a blockchain dele é transparente. E por outro lado, o XMR foi projetado para ocultar o remetente e o destinatário, isso por meio de, obviamente, criptografia. Bom, e quem são os fundadores do Monero? Bem, se a moeda tem como um dos seus principais objetivos necessariamente o anonimato, você acha mesmo que talvez saberíamos quem eles são? Pois bem, na verdade são 7 e desses 7, 5 preferiram ficar em anonimato e existem rumores que afirmam que o pseudônimo criador do Satoshi Nakamoto também foi o criador do Monero. Então, será que quem criou o Bitcoin foi a mesma pessoa que criou o XMR, o Monero? Bom, e assim como várias outras criptomoedas, a Monero também é oriunda a partir de um fork, e isso da moeda Bytecoin. Então, muitos usuários da Bytecoin estavam querendo seguir em uma determinada direção, atualizando o protocolo da moeda, e a galera mais focada necessariamente em privacidade, anonimato, segurança e tudo mais, teve a ideia em 2012, que foi concretizada só em 2014, então, de criar Monero, né? Então, como não houve aí um consenso na rede, cada um foi pro lado e houve a bifurcação. Então, como não houve o consenso, cada um foi pro lado e houve a bifurcação. Mas, necessariamente, o que torna o Monero como algo único, um ativo único dentre vários outros que temos aí no mercado? Bom, e de fato, algumas criptomoedas a gente fala a respeito de um ponto ou outro, mas o Monero a gente pode citar mais de um. Um dos maiores objetivos é atingir o maior nível de descentralização possível, o que significa que um usuário ele não precisa ficar confiando necessariamente em alguém dentro da rede. E a privacidade é alcançada através de alguns recursos bem distintos. Então, quando a gente olha para o Bitcoin, cada Bitcoin necessariamente ele tem uma espécie de número de série, o que significa que o Bitcoin, por exemplo, é monitorado. Já o XMR é o oposto, ele é completamente fungível. Então, quando se trata de Bitcoin, por exemplo, alguém te passa uma carteira, olha, deposita um determinado valor aqui nessa minha carteira e você faz a transferência. Mas se você quiser, você pode pegar aquele código de carteira e fazer uma pesquisa para saber qual foi o valor total que aquela pessoa já recebeu, a partir de quais carteiras tal valor se originou, para onde ela transferiu, e ainda, tendo os endereços posteriores e anteriores, você pode pesquisar cada um deles, olhar todas as hashes de transação, e várias outras moedas também trabalham dessa forma. Então você sabe o valor, de onde veio, para onde foi, o que talvez traz até certo ponto a ideia de anonimato para o Bitcoin é porque você não sabe necessariamente quem é um dono de um determinado código de carteira. Então, a dificuldade está justamente em fazer essa associação. Mas a partir do momento que aquele código é de uma corretora de criptomoedas, por exemplo, ou existe alguém que está pedindo uma doação, ou enfim, você tem qualquer possibilidade de associar a pessoa àquele endereço, pronto, já era. Toda a vida financeira da pessoa talvez tenha sido descoberta. E não só isso, como também de todas as outras pessoas em volta que um dia fizeram qualquer tipo de transação em relação àquela pessoa. Então, dentro da Monero, você não consegue saber quem é o dono daquela moeda que foi enviada e você não sabe nem de onde enviou, nem para onde foi. E, obviamente, você também não sabe nem o valor que foi transacionado. Então, é algo realmente
focado na pessoa ter o direito de não ter uma empresa, um estado ou bandido que seja atrás dela ou tentando bisbilhotar em sua vida. E a moeda ela ainda trabalha com um sistema de anéis de assinatura. Então, para ofuscar necessariamente o valor que foi enviado, uma transação de Monero acontece como se fosse um conjunto de várias transações diferentes. Então, se você transferir 200 Moneros para outra pessoa, 200 XMR, aquilo vai entrar na carteira da pessoa como se fosse vários conjuntos de 1 Monero, 10, 15, 17, até somar a quantidade total. O valor ele chega de uma vez só. Mas para registro de rede acontece um conjunto de valores aleatórios. Isso que ainda cada endereço é utilizado apenas uma única vez. Então se você vai receber Monero é um endereço, se você vai recebê-lo novamente, se você vai receber outro pagamento já é um outro endereço e assim sucessivamente são gerados códigos aleatórios. No total haverão 18,4 milhões de Monero em circulação. Quando se trata de mineração, o Monero é praticamente uma das criptomoedas mais fáceis de ser minerada. Enquanto a gente vê aí a corrida de mineração, gasto de energia elétrica, máquinas super potentes para efetivar tais ações e tudo mais, praticamente qualquer computador consegue minerar Monero. Mas então, galera, vamos então à parte mais importante desse material, que é tentar entender se vale ou não vale a pena comprar, holdar, manter guardado o Monero. Algo que temos que ter em mente é que a Monero, como eu disse nesse material todo aqui, é uma moeda voltada para a privacidade. Porém, a privacidade é algo que normalmente não é muito bem quisto pelos governos, pelo Estado no contexto geral, pelas empresas e até muitas pessoas se sentem desconfortáveis com essa questão da privacidade, apesar de ser um direito básico do ser humano. Então a gente começa até a entrar em discussões mais profundas e até mesmo filosóficas. Ah, se uma pessoa não tem nada a temer, por que é que ela precisa se esconder? Só que ao mesmo tempo, será mesmo que seria justo você fazer uma pessoa trabalhar de uma maneira 100% transparente para que as suas finanças fiquem expostas ao mundo todo? E algo que eu tenho a dizer para vocês é que a Monero realmente é a melhor opção quando você está em busca da sua liberdade financeira. Se você quer ser livre das amarras estatais, das amarras até privadas e tudo mais, Monero é uma excelente opção. Mas quando a gente a observa como um ativo, pensando em sua valorização, muito do que empurra a valorização das criptomoedas num contexto geral são os investidores institucionais, as empresas. E as empresas o tempo todo têm que ficar aí sambando na mão do Estado, seguindo regras, determinações. Então, para a empresa, necessariamente, às vezes não é tão interessante assim ter uma luta tão grande pela privacidade e ficar batendo de frente com o Estado. Então eu acredito que o caminho natural das coisas é que a privacidade não seja algo tão buscado assim e até os investidores individuais, a pessoa física, você, eu, que venha a decidir comprar essa criptomoeda, muitos às vezes não têm a noção de que a partir da privacidade é que obtemos a liberdade. Hoje somos educados, condicionados a justamente gostarmos de exposição. Nós temos aí reality shows, redes sociais, e as pessoas acham lindo, maravilhoso a exposição. Então, quando se trata de um fundamento filosófico e o que realmente importa na vida, que seria a liberdade e tudo mais, eu penso que comprar Monero faria todo o sentido do mundo. Quando a gente começa a observar como o mundo todo tá seguindo, que aos poucos temos cada vez um controle estatal maior, ou mesmo que seja um controle das empresas, as empresas não têm interesse em que seus clientes ocultem as transações delas. Elas querem saber exatamente, querem ter todos os dados analíticos para saber qual o perfil de cada cliente, qual produto oferecer para cada tipo de pessoa. Então, no ponto de vista de liberdade e descentralização, é muito lindo, muito bom,
mas eu penso que vai ter valorização da Monero? Vai ter, no sentido de que o mercado todo das criptos vai valorizar, Monero vai ter um destaque aí muito forte dentro do mercado, mas quando a gente pensa no âmbito realidade, poxa, valeria a pena se eu for comprar, por exemplo, 2, 3, 4 ou 10 criptoativos, valeria a pena o Monero estar entre esses 10? E daí eu já digo, eu acredito que não, tem muitas outras opções que têm chances maiores de crescimento do que a Monero, apesar dela disso tudo ser um projeto assim excepcional, muito melhor do que muitas outras moedas que estão hipervalorizadas aí dentro do CoinMarketCap. E se você quer adquirir Monero, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance. Se cadastrando através do meu link, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações, enfim, também aproveita aí, cria uma conta através do meu link caso você não tenha cadastro lá na Binance. E até mais!